Olá a todos, o meu nome é David Rosado e sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Salad Days Podcast, um podcast sobre punk e hardcore. Desta vez o meu convidado é o Ricardo Martins, ou Raikar, antigo vocalista de uma das principais bandas de hardcore dos anos 2000, os Day of the Dead. Graças ao Raikar ter marcado Better Than 1000 em Lolé, no Baft-Back em 99, posso dizer que a minha vida mudou, pois sem esse concerto de certeza que os Sporting Finger não tinham existido. Ainda antes de passarmos para a conversa com o Raikar, o novo EP dos Broken Distance intitulado Sundown já se encontra à venda, por isso podem dar um salto a saladdaysrecords.bandcamp.com e fazer a vossa encomenda. Finalmente, está na hora de passar a conversa com o Raikar. Espero que gostem. Até já! Então, Zé Raikar, como é que é? Está-se bem? Está-se bem, David. E tu? Tudo tranquilo. Finalmente conseguimos aqui marcar a nossa conversa. Não estava fácil, mas acho que vai ser interessante. Vai hoje, yeah. Normalmente eu começo aqui o podcast com a pergunta de como é que começaste a ouvir o hardcore e punk, como é que assim um gajo ali de Lolé começa a ouvir estes sons, por que altura, com que idade? Ok, então, isto e tempos de liceu, estávamos para aí 90 e qualquer coisa. Eu era um puto que novo, ouvia rap, curiosamente ouvia rap, ao contrário de muita gente que entrou pelo metal, eu ouvia rap. E no tempo do liceu, já não me lembro, talvez nono, décimo, tinha muitos amigos, principalmente metaleiros, ou roqueiros, ou góticos. Isto também era a fase ali de início dos anos 90, ali forte do Grandes. E entretanto, ali uma amiga minha e tal, estávamos a fazer uns trabalhos em casa dela, e ela começa-me a perguntar o que é que eu gostava, e vai-me parar aliás, ela, tenho aqui uma coisa que acho que vais gostar, então grava-me num lado de uma cassete, tempo das cassetes, né? Yeah. Smashing Pumpkins, qualquer coisa, o primeiro LP, ou o segundo LP, e mostra-me Rage Against the Machine. Aparece-me ali uma mistura de som, com um gajo mais ou menos a rapar, com rock por trás, música de intervenção, não é? Letras de intervenção que eu fui descobrindo, etc. E aquilo bate-me ali forte, não é? Depois era aquele tempo que a gente andava sempre a colecionar, a internet era outra, pouco ou nenhuma, revistas, etc. E então eu depois começo a perceber que aquele gajo que andava nessa banda tinha um background também ligado ao punk, ao hardcore. O gajo aparecia com uma t-shirt ou outra, ok, e eu, entretanto, fui começando a tentar perceber um bocadinho mais daquilo. Então, mas achas que se essa tua amiga tivesse mostrado Inside Out, tinhas ficado curioso, como ficaste com Rage? Não, de início obviamente que não, porque aquilo, a transição se calhar era mais difícil de eu perceber o que é que estava a passar ali com os Inside Out. Paralelamente, ao mesmo tempo, um grande amigo meu de Lolé, que também ouvia música pesada, tinha por sua vez um amigo, malta do bodyboard, que na zona ali da Armação de Pera iam parar alguma malta de Linda a Velha, que eu vim a perceber mais tarde, que começaram a fazer ali um tape trading com ele. E o que é que começou a aparecer em Lolé através de uns amigos nossos, mais indiretos meus. Começam a aparecer gravações de cassete com bandas como Agnostic Front, Gorilla Biscuits. Começam-nos a chegar aqui algumas coisas como o X-Ato, no tempo antes do Harmony as One. E ao mesmo tempo isto foi tudo um misto de várias informações. Um gajo começa a ouvir aquilo, começa a descobrir, começam a aparecer também lá dois gajos ligados ao punk rock, que eram irmãos, um mais velho e outro mais novo, que começa a falar com eles e a perceber coisas. Eles perceberam que eu tenho interesse nestas bandas. Quem é que era? Diz-me nomes. Era malta que fazia uma fanzine na altura, que neste caso era o João Pardal e o Pedro Pardal, tinham uma distribuidora, era mais malta ligada ao crust, ao punk, mas também o irmão mais velho, o João, tinha ali uma veia mais do core. E começa-me também a convidar para ir para a quarteira, para a casa dele, para mostrar som, para me explicar coisas. E de repente começa a levar com um mundo novo de música, de ideias,
Epá, e o gajo tinha uma distribuidora, epá, e na distribuidora apareceram coisas como Outlast, apareciam coisas como Uniform Choice, pá, e pronto, foi um bocadinho a partir daí, a explicar-me aí a malta, as bandas portuguesas, Inquisição, X-Ato, epá, mil e uma bandas e Alcoor, epá, e foi aí o twist. Yeah. Então, e lembras-te qual foi o primeiro concerto que tu foste de hardcore ou de punk? Epá, esse, Mas já agora, antes disso, ias a concertos do rap? Ou era só não, ouvir? concertos do rap, não, meu, não havia, ou havia pouco, ou pelo menos que eu soubesse, não havia grande coisa no Algarve. Havia um gajo de quarteira que estudava em Lolé, que gravava umas cenas, pá, mas não sabia de nada disto. Entretanto, eu ia a concertos ali na primeira, segunda geração do Bafo de Baco, rock, indie rock, alternativa, pá, e de vez em quando, pá, comecei a saber de algumas bandas que já estavam na altura também a dar os primeiros passos em Faro. Epá, obviamente, lembro-me dos Panquecas. Agora, honestamente, não me recordo. O primeiro concerto que eu chamo de hardcore à séria, epá, eu diria que, pá, eu tinha família em Lisboa e, pá, se calhar no meu 12º ano ou coisa do género, meti-me de transportes para Lisboa e fui à minha primeira matiné, assim, um bocadinho tipo outsider e sozinho, ver X-Ato com Human Beings. Epá, e foi aí. E eu percebi que, epá, esta malta, pá, parece ser exatamente aquilo que eu vejo numa escala muito pequenina no Algarve. Pá, e lá fui eu, um bocadinho envergonhado, sem conhecer quase ninguém. Ali um bocadinho outsider, num cantinho, com muita gente e muitos putos novos. A olhar, curtir bué, ali um bocadinho contido, num cantinho. Pá, e no fim um bocado envergonhado, medo de conversa, não medo de conversa. Pá, foi um bocadinho assim. E isso Yeah. foi no Ritz ou Não, não, não. foi antes do Ritz? Pré Johnny Guitar, quando X-Ato estaria, ou tinha lançado, ou tinha lançado recentemente o Harmony as One, coisa do género. Portanto, Human Beings deve ter sido o último concerto, se me lembro, oficial. Pá, e ó David, repara, ires a um clube pequenino, a Lisboa, só com malta, ou quase malta só do meio, pá, e de repente vês lá 200 pessoas, ou 150, e tu, uau, o que é Yeah. que se passa aqui, né? E foi um bocadinho isso. E achaste que o pessoal, ou sentiste que o pessoal via quem é que é este puto que está aqui? Se calhar não tinhas uma t-shirt da banda X, ou daquela banda certa, ou sentiste alguma cena ou não ligaste muito e estavas mais na tua? Pá, eu não liguei muito, eu honestamente, foi o que eu disse, eu estava ali num cantinho, completamente estupefacto, maravilhado, não é? Porque, repara, eu levo com a fase do Harmonias One do X-Ato, eu levo com o boom, sei lá, do hardcore positivo e da principal banda ligada ao veganismo, aos straight edge, em Portugal, e levo ali com um ambiente, pá, com pouco ou nenhum fumo, com um mosh pit controladíssimo e tudo ali aos saltos e um stage dive ao outro, controlado, tudo a cantar as músicas e eu fiquei ali no meu cantinho um bocadinho envergonhado, pá, e naquele dilema no fim, tenho lata para falar, medo de conversa, não medo de conversa, pá, mas passado sei lá, 6 meses, um ano, eu vim para Lisboa e acabei por conhecer a maior parte das pessoas e tornar-me amigo da maior parte das pessoas que lá estavam, não é? Algumas, não é? Porque, sei lá, 2, 3 anos depois de chegar, já só era ali uma pessoa. já tinha mudado o pessoal, não é? Já tinha mudado, já. Mas já conhecias X-Ato nessa altura? Ou Já. Aliás, eu vejo no Blitz, na altura, jornal, não é? Pois. Eu vejo matiné hardcore ou concerto hardcore, jukebox, Human Beings e X-Ato, e disse, epá, é desta, eu vou ver lá o meu irmão ou qualquer coisa, pá, e vou arranjar a maneira de ir ao concerto, e lá fui eu, sozinho, frisar a parte do sozinho, lá fui eu para a zona de Santos, se me recordo, né, Johnny, creio que era Santos, e fui,
Pá, mas a partir daí comecei também gradualmente a ir a algumas coisas em Faro, de vez em quando aparecia algumas bandas da zona de Portimão, que tinham ali algumas influências assim mais punk ou mais hardcore, poucas ou nenhumas, mas era o que era. Pá, e sei lá, e um ano ou dois depois estava eu a ir constantemente a concertos no Rita, etc., a começar a fazer aqueles primeiros concertos em Lolé, onde eu te conheci, não é? Sim. Ou coisa do género, onde a gente se conheceu. Falando aí de Lolé, foste tu o primeiro a marcar concertos de hardcore no BAF? Ou como é que isso surgiu? Como é que Epá, eu conseguiram acho que convencer o eu. Major? Foi difícil. Convencer ou enganar? Não sei. Ele deixa-se enganar. Foi difícil porque, pá, pronto, não era coisa habitual. Claro, era uma cena um bocadinho outsider, marginal, como ainda é, mas com moldes diferentes. Pá, e o Major estava naquela fase muito do rock alternativo e do indie rock, pá, e não saía muito dali. Um bocadinho de metal, excepcionalmente, um bocadinho de pop, pá, e até conseguir marcar o meu primeiro concerto foi difícil, pá, mas a partir do primeiro ao segundo a correr bem, sem stresses, com uma casa composta, pá, como te deves lembrar, isto foram concertos, às vezes 150 ou 200 pessoas ou mais, Yeah, yeah. alguns daqueles, e consegui. O primeiro correu mais ou menos bem, lá e fui chateando a E cabeça. qual é que foi o primeiro? Lembras-te? Epá, honestamente, honestamente já tenho dificuldade, sabes que isto, os 30 e muitos já começa a doer. Epá, eu tenho ideia que se não foi X-Ato, se não acabou por ser X-Ato, acabou por ser talvez Human Choice. Lembras-te dos Human Choice da Sim, Almada? Era um mix. eu vi na altura o primeiro concerto que foi ao BAF foi Human Choice com Fonzi. E nós, putos Talvez isso, do é. liceu, íamos todos contentes porque queríamos ir ver Fonzi, que a maioria do pessoal, pronto, eu, o Diogo, o mesmo o Rafa, Melopod. éramos do punk rock, então já tínhamos o Melopod, que tinha acabado de sair, Claro. o Filipe Correia fazia digamos, um contrabando de cenas que vinham da Ataque Sonoro e da Dead King, que Certo. mandava vir cenas mandava vir CDs e passava lá pelo liceu e dizia: vocês não querem um CD de New Inns ou de Fonzi? E pronto, a gente papava aquilo tudo na altura. E lembro-me que íamos todos contentes para ver Fonzi, e chegámos lá e Fonzi só descobrimos que Fonzi não ia tocar. E ainda pensámos: então e agora? Nós vinhamos cá ver Fonzi, o vocalista estava doente, não podia tocar, vamos-nos embora, vamos Ok, ficar. tenho ideia disso agora, sim. Yeah, vamos ficar ou não? Houve ali um impasse. Já que estamos aqui, vamos ao concerto. E curtimos bué e Human Choice. Pronto, na altura nunca tínhamos visto assim. Se calhar foi para aí o segundo ou terceiro concerto que eu devo ter visto. Lembro-me, acho que antes fui a um concerto de panquecas em Faro também. Tinha ido lá ver o NoFX também antes. Lá no estádio do Farense, bem, não? Sim, lá na cena da Penha. Isso. E lembro-me que Human Choice foi, a partir daí fiquei logo agarradíssimo. Mas foste tu que marcaste esse concerto ou não? Fui ao David, eu com a certeza que o primeiro, não é, que eu tinha na minha lista devia ser X-Ato, mas por algum motivo não deu. E depois o que acontece? O João e o David, como deves saber, também era a malta que cresceu na cena hardcore de início e paravam muito comigo. E se calhar houve ali um dia que eu tive uma conversa ou vice-versa e a gente tentou combinar, só que depois houve esse problema do Gary estar doente, agora lembro-me disso. E os Human Choice irem aspas, e eu lembrei-me, normalmente a gente tinha a ideia de pôr lá duas bandas, porque o Major não queria mais que duas bandas, Pois. acho eu, acho que era o problema era esse. E depois atrás disso foi New Inns também, e depois foi aqueles concertos que eu sei que foram importantes para ti, o Better Than a Thousand, o In The Esse concerto Season. foi brutal, sim. In The Season também. New Inns com Renewal, acho eu, já não me lembro. É possível. Mas então, e já agora falando do concerto de Better Than a Thousand, como é que isso surgiu, a cena de marcar o Better Than a Thousand aqui?
Epá, isso eu devia ter ido a um concerto ou nós parávamos muito. Na altura tinha vindo para Lisboa há 2 anos e parávamos muito ali num restaurante ali ao pé da estação do Rossio, que era o O Sol. sol, yeah. Pá, isto deve ter sido o Pedro, ou o Mano Pedro, ou o Mano Diogo que se lembraram. Epá, eles querem cá vir, porque não falar com o Raikar, a ver se a gente marca um concerto lá em Olé. E acabaram por falar com malta de Castelo Branco na altura, que também tinha ali uma banda ali pelo meio, Já, já meio ligado ao hardcore, que era os outstanding, não é? Outstanding. Yeah. Epá, e sim, e fez esse fim de semana de Algarve, Lisboa, no Ritz e Castelo Branco. E durante ali algum tempo, como tu sabes, eu fui ali uma ponta, ali 2 ou três anos talvez, um bocadinho mais, de alguns concertos a acontecer aí em Olé. Lá andava eu ao telefone, ou um bocadinho de internet, mas principalmente telefone, lá ia eu para o Algarve, garanti que as coisas estavam mais ou menos controladas, falaram um bocadinho com os pontos de contacto. Epá, e depois houve mais coisas, obviamente, tu deves te lembrar de algumas, Yeah. principalmente em Olé, mais tarde no Satori, Então, no Satori, uma coisa ou outra. voltando um bocadinho atrás, que este concerto foi mesmo. O Better Than a Thousand em Lolé Uhum, rezava a lenda que eles ficaram a dormir na tua casa, não é? verdade. É. E reza a lenda que, pronto, tu meteste o pessoal a dormir, não é? E quando chegaste ao teu quarto, o Rei Capo já estava a dormir na tua cama. É verdade. Roubou-te a É cama, verdade. isso é verdade. É verdade. Então o rei, como diz o nome, rei, mesmo com ali algumas lendas iguais, vá, perto, como o Ken Olden ou o Alex Garcia Rivera, que mais tarde tocou em Yeah, 30 yeah, mil bandas, professor de bateria, mais o nosso Graham Land, O que Graham, mais yeah. tarde também ficou amigo do Filipe e a gente acabou por estar com ele de vez em quando, porque ele tem os pais e tem ligações a Portugal. Portanto, Mr. Recap lá chegou à casa do Ricardo, no Algarve, lá com os pais do Ricardo metidos no quarto, que papavam estas confusões todas durante muito tempo. E o Mister chegou lá e disse: Ok, one bed, regular bed, it's for me. E os outros calaram. E eu acabei por me calar, porque pronto, lá estava o Mr. Recap e aquelas personagens com alguma história no core, e assim, ok. Mas os outros, basicamente, lá dei por mim olhar para o Ken e para o Graham e para todos. Na altura veio tocar baixo aquele rapaz da Suécia, O esquece-me Daniel agora o Larson. nome, Yeah, o Daniel. Daniel Larson. E eles baixaram um bocadinho a cabeça, olharam para mim, olharam uns para os outros, ok. E lá foi o Recap para a cama. E pronto, e foi assim. Assim, um bocadinho, quer dizer, acabei de cruzar com ele noutras oportunidades. Epá, e sim, um bocadinho chefe, sim, um bocadinho chefe. Sim, pois isso foi uma boa escola. Eu aposto que deves ter usado isso mais tarde em Day of the Dead, nas tours. Não, quer A dizer, escola não, que aprendeste aí com, se calhar com o falando Ray. aí um bocadinho com o Vairinho se ouvirem ou no Luís, sim. Lá o Raikar andava sempre à procura das camas, não, talvez, nem sempre saía bem, como tu sabes, também andaste muito na estrada, a gente às vezes até tinha que chegar carrinha ou casa, e de repente chegava à casa e assim, se calhar era melhor ter escolhido a carrinha. Pois, às vezes, especialmente se dormias ao lado de um trator. Ou lá num trator, ou num sítio menos bom, ou com uma casa toda suja e virada do avesso, ou com, sei lá, 30 animais, cães e gatos em cima de ti, depende, né? Dependia. Mas sim, a história foi essa, mas sim, correu bem. Sei E que eu lembro-me foi um também. concerto brutal, sem dúvida. Yeah, eu lembro-me também, nesse dia, era a primeira vez que íamos ver X-Ato. Íamos, eu e o grupo do E pessoal. o Rodrigo não foi. E o Rodrigo não foi, que aleijou-se no concerto no dia antes. E nós ficámos, Verdade. ei, outra vez. Era para aí, acho que deve ter sido o concerto a seguir ao concerto de Fonzi. Será que a gente não consegue ver um concerto decentemente aqui no, no Bafo? Verdade, mas eles depois acabaram ainda, pelo menos, por tocar uma vez, que eu tenho fotos disso, não sei, algures.
Yeah. Ainda tocaram uma vez com o Rodrigo na Sim, voz. Então, eles tocaram depois em Lisboa. Nós fomos também a Lisboa e eles tocaram em Lisboa. Mas quem cantou cá em Faro foi em Faro, em Lolé, no BAP, foi o Break. Foi. Yeah. Foi porque, pronto, era ali um amigo, seguidor. Se havia alguém que sabia as letras todas, também sabia era as letras ele. todas de trás para a frente, portanto, foi ali a escolha natural. Então, olha, fazemos assim, para fechar aqui esta parte do core de Lolé, dos primeiros concertos, vamos passar aqui uma malha que tu escolheste, o Out of Step de Minor Threat. Porquê que escolheste esta malha? Epá, Minor Threat, epá, eu ainda sou straight, com 39 anos e ainda significa muito para mim. E os Minor Threat foram os pioneiros da cena e essa letra, como tu sabes, o Out of Step foi um marco e foi uma posição que o Ian e quem tocava na altura, mas principalmente ele, tomaram, pá, e veio revolucionar muita gente, a vida de muita gente, muitas gerações também dentro da cena depois. Pá, e era basicamente a letra a dizer que, pá, estou fora de contexto com o que se passa à minha volta e com o mundo. E pronto, não havia hipótese de não incluir aí pelo menos Minor Threat. Havia 30 mil músicas, mas o Out of Step ficou. Né? Yeah. Então vamos aqui ouvir o Out of Step. Então estamos de volta aqui para a nossa conversa com o Zé Raikar. Tivemos a falar dos concertos no BAF, de Better Than a Thousand, e lembro-me também que o concerto de Indecision também foi assim, foi dos melhores que vimos aí. Pá, foi forte. Não foi muito tempo depois. Indecision já tinha vindo cá uma vez, não sei se sabes, antes. Sim, com outro line-up. Yeah, com outro vocalista. E tinham vindo com o primeiro LP, depois era aquele, pá, chamemos New School, que muita gente gostava na altura, eu inclusive, né? Pois, essa era mais a tua onda, não é? Era, sempre foi a minha onda mais de início. Epá, e os Indecision, lá está, surgiu também uma hipótese, e durante essa altura eu era aí um bocadinho a ligação do género. Esse concerto também surge um bocadinho ali, creio que pelos manos, que ficaram em contacto com eles na primeira vez que eles tocaram na Jukebox em Lisboa, e nunca mais me esqueço desse concerto que eu estava lá. Chegaram atrasadíssimos, já nem estávamos a contar com eles, chegaram à última hora a correr, montaram tudo em cima do palco e, pá, e não havia tantos concertos na altura, com uma rodagem. De repente chega-nos aquela malta lá, norte-americana, do lado de Brooklyn, da zona, dão ali um concerto intenso. Epá, e surgiu essa hipótese, lá está, eventualmente, ok, Ricardo, dá para fazer um concerto de Bach, bora, vamos lá resolver isso. Epá, e foi assim, também ficaram em casa. Nunca mais me esqueço que, ao contrário do episódio da cama do Rei Capo, a casa dos meus pais tinha aquela decoração ali, um bocadinho à português, de coisa clássica. Nunca mais me esqueço lá o comentário de um gajo a dormir na sala, não sei se, acho que lembro que foi o baixista. Pá, e aquilo era uma coisa, uma imagem, um quadro com, assim, uma coisa, pá, dos anos 30 ou dos anos 40, assim, com um bocadinho negra, assim, um bocadinho assustador. Pá, e a pergunta foi do género: Ricardo, is this your grandmother? Do género, isto é a tua avó? Isso não é nada. Pá, mas sim, pá, os gajos, pá, é outra escola diferente, outra onda, mas simpáticos. E foi mais um concerto naquela altura, pá, que a gente até ficava contente, e no fim de, pá, como é que a gente mesmo assim consegue ter aqui 200 pessoas ou coisa do género, às vezes mais. Vem uma data de gajos. Lembras-te? Também havia muita malta que gostava deste som mais pesado. Não vamos chamar hardcore, talvez hardcore alguns, QB, mas havia muita malta em quarteira que gostava de música mais pesada e lá aparecia. Havia uma grande febre.
Yeah. E malta, vocês, malta de Faro, começou a aparecer mais e vinha às vezes malta de Portimão, pá, e vinham sempre alguns curiosos, música mais pesada, pá, e foi assim, não... O Indecision foi também um concerto que eu me lembro bem, pá, e foi também da mesma maneira, pelo menos foi Lisboa, não me lembro se foram só dois, mas talvez Eu tenho a tivessem ideia sido que só dois, sim, mas foram dois. Foram só dois, foi Lisboa, yeah. Lisboa e Lolé. Epá, e sim, foi importante. Mas Better Than a Thousand, epá, tenho que confessar que aquela formação naquela altura, aquilo foi foi ali ao magia. viver as cores, pelo pequenino, ver ali muita escola e muito concerto de hardcore, a velha escola ali. Yeah. Então, depois, aí se calhar um ano ou dois depois, foste em tour pela primeira vez, não é? Com os Timex. É verdade. Como é que isso aconteceu? Pá, então é assim, Day of the Dead, que foi a minha banda, começa em 2001. Epá, há ali um vazio depois do fim de X-Ato. Há ali um momento, ali um bocadinho de ausência de algumas bandas e de alguns concertos ligados à cena mais positiva. E então é aí que surge um bocadinho o Timex. Epá, eu, como de início não percebi bem o que era a ideia ali do Sota e do Rotão e do Peter e na altura do Congas, até de início, Yeah. mais tarde do Rafa, que tu conheces bem, não percebi muito bem, mas depois comecei a dar-me cada vez mais com eles e a perceber e a pensar, epá, já percebi que isto é mesmo dar aqui um kick in your face, porque a maior parte das bandas e a maior parte do pessoal deixou de falar de coisas e de fazer, pá, e de ter uma atitude mais frontal. Ninguém falava de vegetarianismo, ninguém falava de veganismo, ninguém falava de straight edge, ninguém falava de coisas políticas. Não te esqueças que tínhamos vindo ali de uma fase das bandas que a maior parte do pessoal gostava era, pá, Renewal, era New School. Poucas bandas tinham uma atitude mais direta e eles vieram dar ali um kick e espevitar ali um bocadinho a malta e nós acabámos por estar cada vez mais ligados a eles e pá, e fui convidado porque pronto, já era malta que conhecida, conduzia, achavam que eu tinha alguma credibilidade para me confiarem a carrinha às vezes umas horinhas da tarde e à noite e assim, let's go. E fomos, e Mad Reds ainda com uns concertos pelo meio, a maior parte dos dias, com o Tintin, e pá, e também foi uma oportunidade que eu achei fixe, de não só ir em tour com eles, de Day of the Dead também serviu para passar ali uns EPs, umas demos, começar a falar com algum pessoal, e foi fixe, né? E curtiste tanto que uns meses depois é capaz de pôr ir em tour com Pointing Finger. É verdade. Ainda partilhamos ali umas aventuras. Como é que deixaste enganar? É pá, naquela altura aquilo até foi demais, ó David, sabes? Naquela altura eu andava aí muito faculdade ali congelada, fazia às vezes um part-time de vez em quando para ganhar uns trocos, mas posso dizer que tinha disponibilidade para, bora, vamos em tudo. Claro, eu queria conhecer, eu estava a viver intensamente a cena de ir aos concertos quase todos e participar e querer ir em tour. E depois vocês, pronto, acabavam por, a gente tinha amigos em comuns e tornámos amigos e pronto, lá eu também era, acho que um ponto de ligação aí às vezes vosso para Ricardo, bora. E depois lá sabes, depois também tínhamos aí o Rafa aqui a certa altura mais em Lisboa, e lá fomos, sim, e às vezes chegámos a cruzar, uns numa carrinha e outros noutra, não é? Chegámos a cruzar também numa tour ou outra, ou pelo menos numa. Sim, acho que no ano a seguir lembro-me de estarmos talvez lá no Fluff, Day of the Dead. Pointing Finger fez tours brutais, lembro-me de uma tour gigantesca que eu nem sei como é que vocês sobreviveram. Nem eu sei, isto foi um milagre. 30 e tal dias.
Uma cena sobrenatural, não é? Acho que se fosse hoje em dia não tinha durado nem metade. Não. Mas também, então, lembras-te de algum episódio engraçado de como é que era ir em tour nessa altura? As diferenças? Epá, quer dizer, a Tour Timex e a Pointing Finger da vida, a gente ainda tinha mapas, não é? Imprimíamos. Tínhamos Ainda mapas, imprimíamos mapas, tínhamos o Atlas do Rafa. tínhamos isso, tínhamos que parar a carrinha N vezes para perguntar direções, Yeah. e muitas vezes com o problema de ninguém nos entender e ninguém perceber absolutamente nada que estávamos a dizer. Epá, mas ao mesmo tempo acho que algumas dificuldades tornavam a coisa mais engraçada epá, e tu sabes muito bem que apanhámos ali uma altura e o Pointing Finger partiu ali umas alturas com Day of the Dead, ou muitas, e de que pá, sabia bem conseguir às vezes fazer ali 300, 400 quilómetros, mas epá, até tínhamos 80 pessoas, tínhamos 100, tínhamos às vezes mais de 100, 150 ou 200. Yeah. E pá, estou-me a lembrar agora daquele concerto uma vez que vocês deram em Paris, que já chegámos tarde. Quem é que tocou num clube que estava assim foi com cheio? Good Clean Fun e Good Shelter, Clean acho eu. Fun e Shelter, é? Yeah. Epá, e de vez em quando a verdade também tocou assim uns concertos bons que a gente chegava e assim, pá, fixe, boa, dava ali um ânimo. Yeah. Epá, apanhamos uma altura boa, acho que nos apoiaram QB, porque achavam diferente um bocadinho a cena portuguesa, um bocadinho mais ligada à cena old school, um bocadinho politizada, e houve ali muita gente alguma que nos deu alguma atenção. Se calhar uns anos mais tarde isso acabou por mudar um pouco. Eu acho que nessa altura era mais fácil as bandas mais pequenas e médias, mas mais as mais pequenas mesmo da periferia, como era o nosso caso, de conseguir marcar concertos, porque havia muito mais pessoal a marcar aquele concerto da Squat, da Ocupa, do Barzito. Sim, do Barzito pequenino. Havia, digamos que uma rede de contactos um bocadinho maior do que há agora. Não era tão difícil haver ir em tour e conseguires 100, 150 euros. Hoje em dia, nenhum promotor, para uma banda mais pequena que vai em tour pelas primeiras vezes, ninguém quer, é muito raro haver um promotor que dê uma garantia, que queira arriscar, dizem, posso fazer um door deal, é o que houver e tal. Acho que tivemos a sorte nessa altura de ser terrivelmente complicado em termos de conforto, de não teres um GPS, de se calhar não teres um telemóvel com 1001 cenas para te entreteres, e mesmo para comunicares, porque antes tu chegavas ao sítio dos concertos e se calhar ias ver a sala, ias falar com o pessoal. Hoje em dia a primeira coisa que chegas lá, pelo menos que tem acontecido, é qual é a password do Wi-Fi. Claro, isso mudou, mas assim, a última tourzita que fizemos, até com os For da Glória, e pá, independentemente se calhar de vermos as coisas com outros olhos, pá, eu confesso garantidamente, mesmo com eles, em alguns sítios um bocadinho mais virados para fora da Glória, e embora olhassem e vissem o nosso concerto, pá, acabava por ser às vezes um bocadinho um sabor assim um bocadinho amargo, que a maior parte dos concertos foram mais difíceis de marcar, ou lá está a ter algumas garantias mínimas e tirando algumas exceções, menos pessoas. Mesmo às vezes em alguns países onde eu me lembro que Pointing Finger ou Day of the Dead ou Timex ficou aqui para 100 pessoas e hoje temos 20 ou temos 30 e pronto, foi um bocadinho isso. Claro que havia exceções, esse concerto que tu falaste é uma, nós também conseguimos às vezes, entrávamos num concerto ou outro, fantásticos, 200, 300 pessoas e com bandas maiores, americanas ou que estavam em tour. Yeah. E foi isso. Yeah.
Então, voltando atrás um bocadinho mais aqui na cena de Day of the Dead, como é que a banda surgiu? Como é que se decidiram juntar? Eu já andava com a ideia e com o bichinho, e depois ali nos tempos da casa começámos a conhecer algum pessoal. E lembro-me que esta parte é engraçada agora. Houve ali uma fase que houve alguns concertos numa garagem em Martins, que hoje é o estúdio do Black Sheep. Yeah. Que o Bibi, e na altura, fez ali uns concertos. Eu lembro muito bem que andava com o bichinho, ouvi dizer que o Luís Branco, que eu conhecia de vista, e mais um amigo dele, que era o Nuno, também tocavam e queriam fazer uma banda. E eu, agora é a parte para vocês rirem, eu se calhar não contei isto muita gente, e eu de vez em quando tinha ali em Olé uma outra malta que não era do core propriamente dito, mas que lembro de um rapaz amigo nosso que tocava bateria, e lá ia ele para a garagem, a gente trocava umas cenas e lá ia ele. Lembro-me de fazermos uma brincadeira ali com uns amigos a tocar o Firestorm, e eu a experimentar, tentar aquilo ali, qualquer coisa ali por cima, ou com uma voz, ou não sei o quê. E pensei, vou experimentar, deixar ver o que é que isto dá. E foi assim, falei com o Luís, falei com o Nuno. De repente lembrei, mandávamos à procura de baterista, que é sempre um martírio, não é? Como tu sabes, muitas vezes. Lembrei-me, o puto de João Vairinho de Lolé está a começar a tocar, ou já toca qualquer coisa, será que o gajo toca, não toca? O gajo estava quase para vir para Lisboa, tinha vindo agora. E demos por nós, passado, sei lá, um mês ou dois, a começar a ensaiar em Queluz, numa garagem lá na casa da mãe do Luís, onde ensaiou de início também ali, ou ensaiava show, ali ensaiaram ainda algumas bandas, o Shuffled, que era também a com banda o Pedro do punk rock, não é? Do punk rock, que teve com o Luís. E de início nós que sentámos, falámos um bocado, o Nuno adorava Battery e o Luís gostava de Ensign e de algumas coisas do old school. E eu andava ali um bocadinho vidrado em algumas coisas, não te rias, como Stretch Armstrong e algumas bandas assim de um bocadinho para o old school, mas um old school mais agressivo. E entretanto começámos a ir para a garagem, e o som que foi começar a sair foi aquele som que era aquelas influências do Nuno, aquelas guitarras assim um bocadinho mais melódicas, e foi isso, e a mistura do som foi o que acabou de sair, aquela voz, que era a voz que eu conseguia fazer, assim mais gritada. Depois a gente também estava a começar a apanhar, foi ali o início do American Nightmares e aquelas bandas, e nós os Count Me Out, passado um ano ou dois, e pronto, era um som que andávamos ali um bocadinho a consumir, e acabou por se perceber, né? Em algum do som que nós fizemos. Mas, segundo me lembro, o Peter também não também era da formação original, ou não? Não, a formação original era... Não, atenção, a formação original, começamos os quatro. Sim, entra o Congas, sabes o tempo, atrás de nós. É isso. O Congas só existe, é verdade, tu sabes que é verdade, não te ris. É verdade, sim. O Congas andava ali connosco, porque o Congas também gostava de um som. O Nuno sempre teve jeito, o Luís também já dava uns toques bons, para não dizer outra coisa, de baixo. E o Vairinhos lá ao fim de 2 ou 3 ensaios a tocar rápido, mais tempo do que o normal, porque ele ouvia outras coisas. Mas espera, lá se desenrascou. Mas não sei se tu sabes, antes de Pointing Finger, nós ensaiávamos na garagem do Diogo, e mesmo e acho que já estávamos a ensaiar lá na antiga associação no Bom João, em Faro, e o Vairinhos foi a 1 ou 2 ensaios, porque nós queríamos formar a banda, e pronto, sabíamos do puto de Lolé também, como nós, que tocava bateria, vamos experimentar. Mas o Rafa ainda não estava 100%. O Rafa ainda andava a fumar. Não, acho que sim, é possível. E o Vairinhos só não ficou porque ele não conseguia tocar a abrir mais do que 30 segundos. E nós queríamos tocar a cena, e ele esforçava-se bem e não conseguia.
É verdade, lembro-me bem dele na garagem, também dele em Lolé, a treinar, ali com uma dificuldade, epá, e passado uns tempos lá estava ele, com uma endurance já boa, e tornou-se ali um baterista certinho e muito bom, pá, e claro, e foi um desafio de início, como foi um desafio também, o que é que eu consegui fazer da minha voz, muitos ensaios a morrer, sem voz, e pá, e sim, mas voltando um bocadinho atrás, o Congas entra, o Congas ainda tocou em Lolé, pá, aí no nosso primeiro concerto em Lolé, Sim, eu mas lembro-me não no sei se ficou Bafa. mais. Ficou no primeiro concerto que demos na zona de Torres Vedras, na Gondroseira do Mar, ou que foi. Foi o primeiro concerto oficial. Eu acho que também eu fui a esse concerto, sim, eu lembro-me desse concerto. Foi num. Aquilo Não sei era, se foi era outro uma sala Visayas ou bué estranha, assim no meio do nada. era no meio do nada. Yeah. Yeah. Não sei se foi o E Tintin que arranjou esse concerto. deve Acho ter que. sido o Tintin lá na zona de Torres, né? Yeah, Ou a yeah. Margarida e as miúdas lá com o Tintin, foi qualquer coisa, porque havia muita gente lá, como tu sabes, na altura das Cerzedas, Yeah, yeah. e deu aquele boomzinho de malta também em Torres. E pá, e passado uns tempos o Congas sai, porque eu também ali um entendimento, porque o Congas tinha ali uma ligação, porque a malta Timex também achou piada. Eu, o Luís e tal, estávamos a fazer uma banda assim com mensagem, um bocadinho mais ou menos old school, pá, e de repente, passado uns tempos, houve ali uma falta de sintonia e de frequência com o Congas, pronto, Yeah. não foi o que foi. E de repente, passados uns tempos, eu tenho o Peter. E o Peter, pá, começou a tocar connosco na altura da compilação, olha, do Time Still Here e depois do primeiro EP da RDR. O gajo começou a tocar connosco. Yeah. Yeah. Então, e depois vocês fizeram um tour, não é? E foram das poucas bandas do pessoal com quem nós nos dávamos que ainda chegou a fazer uma turnê no Brasil. Foram só uma vez ou foram mais que uma? Não, fomos só uma. Que eu digo isto só uma como se irem uma vez já não fosse brutal. Pá, surgiu, não foi logo, nós até levamos as coisas com calma, porque depois acabámos o nosso primeiro EP, que o Peter fez em vinil uma versão. Acabou por sair por um ponto de contacto nosso também, David, que era o Lexi, Yeah. na altura com a Silva Live, lançou o CDzito, com o Peter faz ali o vinil. Pá, entretanto, tínhamos uns contactos e começaram-nos aí a falar connosco. Demos um contacto com malta de Santos, da Caustic. Acabaram por lançar o primeiro CD e na altura, ali a lançar o segundo CD, pá, eles andaram ali de volta de nós, andámos e lá fomos. Pá, e eles montaram uma cena onde nós, pelo menos algumas pessoas já nos conheciam. Eles fizeram as coisas, pá, trataram-nos 5 estrelas, foi uma aventura fantástica. Ainda seguimos um bocadinho aquele culto pós-Xat e New Ins, porque New Ins também teve lá muito impacto, com muita gente, também teve lá antes. E pá, e foi brutal porque pá, a cena era uma cena ainda que a malta aparecia, importava-se, queria falar contigo, queria trocar ideias contigo e pá, foi fantástico. Foram-nos buscar ao aeroporto, tirámos um ao outro dia para passear, tivemos uma carrinha grande partilhada durante uns dias com uma banda mais alternativa que eles tinham, assim mais fugaz e não só, que era o Sting Lambda, e com uma banda que tu conheces que ainda tocou também os primeiros concertos connosco, que eram os Good Intentions, que ainda fizeram uns concertos de início connosco. Pá, e depois, pronto, acabámos de ficar na verdurada, que aquilo foi brutal para nós, 600 ou 700 pessoas, uma grande maluqueira. Pá, e nessa altura ainda já tocava connosco o Shed, que conhecemos uns meses ou um ano antes em Lisboa, porque soubemos de um rapaz do Brasil que tocava guitarra, já tinha tocado no Odyssey, que era uma banda que também... É os The of the Dead do Brasil. E o Peter, entretanto, não estava a tocar connosco, as coisas também não, passado uns 2 ou 3 anos também não estavam a funcionar e ele também estava com outras prioridades.
e começámos a ir tocar com o Shed, que acabou por ir para o Brasil, o Nuno não pôde ir, e então acabou por tocar lá o Léo, o Leonardo da Caustic, e ainda chegámos ali à hora, fizemos um ensaio lá em Santos, ou dois, e ele tinha treinado as músicas em casa, fez umas sessões à distância com o Nuno, e Yeah. pronto, lá foi ele fazer o papel de guitarra com o Shed, e pá, mas correu bem. Não, pá, não tivemos o Nuno, tivemos em espírito, mas, pá, mas o Shed e o Leonardo fizeram, pá, um trabalho fantástico que quase que ninguém sentiu a diferença ali. E agora então, podemos ouvir aqui mais uma malha, se calhar. O que é que vamos ouvir agora? O Unbroken, o É, Absentee não, Debate. Pode ser? pode ser, claro, bora. E o Unbroken para ti é uma daquelas bandas especiais, não é? É, pá, tu sabes que eu sempre tive uma banda, e tive uma veia forte do pesado, da música pesada, e pá, e os Unbroken foram aquela banda, pá, assim um bocadinho diferente dos mid-90s e finais dos 90, que tocava um som pesadão, mas que depois era letras negras, depois aquele look todo e aquela ideologia toda de muito bandas dos late 70s, 80s, dos Joy Divisions e tal, e os Schmitz, que aquilo era tudo malta fixada, não é? Com cabelos assim a início dos anos 80 e tocavam de camisa e sapato, alguns. Pá, e aquilo foi tudo um mix porque eram concertos também muito intensos e tinham letras também muito fortes que marcaram na altura. E, pá, e depois tinha a piada que no final, né, tu percebias que era ali um conjunto de coisas um bocadinho diferentes que me chamou a atenção e era malta alguma vegetariana e todos straight, era uma banda straight edge que deixava que a gente achava piada porque tocava um som pesado, com letras negras e um bocadinho a falar de desespero e não só, pá, mas estreitos e andavam ali um bocadinho na zona de San Diego, fora ali um bocadinho também daquilo que era a onda na altura, que era o início lá daquela editora da Trio G, daquelas bandas barulhentas e noise, do Swing Kids e do Locust e etc. E Os havia ali um Orchid conjunto de também. malta mais tarde havia aquela malta ali que dizia que era straight, ou diziam que eram fortemente straight e tocavam um som pesado e com um visual diferente e a gente achava a piada e sim, é uma das minhas bandas favoritas de sempre. Então vamos ficar aqui com a malha do Unbroken. Paralelamente aos Dead of the Dead, que eu me lembro, também tiveste pelo menos mais uma banda, não foi? Epá, Uma banda ou um ainda... projeto? Ou como é Não, que... ainda tivemos a banda barra projeto, foi os 33 a 45, ou 33 a 45, que às vezes esqueço-me de algumas coisas. Epá, porque isso foi um bocadinho ainda ali numa febre que tivemos a certa altura. A Mad Rats ainda tocava, ou tinha acabado de tocar, ou ainda estava a tocar. Pá, e talvez te lembres, houve ali também um pico que me bateu um bocadinho e eu estava-me a dar muito bem com esse pessoal, que me também puxava muito para isso, que era os Latte Next, os Tear It Up e os Life Salt e não sei o quê. Pá, e um dia estávamos na conversa e na palhaçada e o Tintin, pá, bora fazer aqui um projeto e saímos lá em minha casa em Torres, fazer aqui uma coisa maluca. Pá, e o Veirinhos também estava para aí virado, fazia umas letras, o Soto, e eu trazia algumas coisas assim um bocadinho mais diretas para cima da mesa. Ainda fizemos um EP que depois acabou por também sair ali um split de 10 polegadas com o Schindler. Yeah. Foi ali uma banda que também em Espanha durante ali uns anos, na zona de Barcelona, também bateu, pá, mas 33 a 45, ficou para aí 3 ou 4 concertos. E pouco mais que isso, acabou por não tocar muito mais, porque depois também acabámos por deixar de falar em ir ensaiar, etc. E foi daqueles projetos, bandas que ficou por ali. O Sota também, pá, tinha outras prioridades e estava ali focado também mais em Timex. Depois acabaram por aparecer os Youths
Day of the Dead também estava ali com muita ocupação e a gente ocupava muito tempo. Depois, deves-te lembrar, houve ali uma altura que foi a Europa, depois foi o Brasil, depois fomos aos Estados Unidos, etc. Andávamos aí a lançar um disco ou outro e consumíamos muito do nosso tempo ali. Pá, depois tive um projeto maluco, que infelizmente também nunca gravou nada, ainda tocámos um concerto, acho eu, pelo menos maluco, ali na Universidade Nova de Lisboa, que foi com o Sega na guitarra, o Rui Mata no baixo e o Vairinhos na bateria, que era aí também uma mistura de Unbrokens com, com The Oath, que era uma coisa que também ouvíamos na altura, com o gajo Charles Bronson. Yeah, yeah. Pá, e era uma cena, um mix de cenas pesadas com cenas rápidas. Tínhamos ali umas músicas, pá, eu já não sei onde é que tenho as gravações dos ensaios e por aí, mas depois acabámos por não gravar nada, porque o Sega depois, pá, também andava ali ocupado, foi no arranque dos Vicious Five e por aí. Pá, e depois Vicious Five durante ali um ano ou outro, pá, ainda pegou, ainda tocaram muito, pá, e aquilo acabou por não sair da garagem. Como é que se chamava esse projeto, essa banda? Wives Knives. Pois é. Eu É lembro. verdade. Yeah. É porque isso ainda surge um bocadinho, porque o Sega ainda durante ali, ainda fez uns ensaios em Dead, comprei um ou dois concertos, Pois foi, sim. mas depois percebeu, agora vai ficar com as orelhas a arder, que pá, ele curtia estar connosco, conhecia-nos, estava connosco, mas ele não estava propriamente com a dinâmica, nem com a disponibilidade mental e motivacional para passar por algumas coisas que nós estávamos a passar pela primeira vez. E eu entendo que ele já tinha passado por outras e noutras fases e com outras dimensões e importâncias. E de repente ensaiámos umas vezes, tocou dois concertos e de repente chega um dia ao pé de nós. Pessoal, vocês sabem que eu curto vocês e tal, mas isto não está a funcionar para mim. Isto não... Se calhar é melhor tocarem vocês solos, é a melhor solução. E foi assim, eu disse, está-se bem, eu já percebi que tu, coisa, pá, é normal, e pronto, e foi assim. Pá, de tal maneira massacrámos, chegou uma altura e que ficou até ao fim, como tu sabes, Yeah. e ainda falámos uma vez, e às vezes falávamos contigo, e houve algum pessoal que de vez em quando nos perguntava, epá, mas vocês estão a ponderar alguém, fazia sentido, acham que dava... Pá, e tu sabes que já passaste por isto, muitos anos de bandas, e chegou uma altura que disse, pá, não, isto não vai, nem tem ido, e a gente às vezes tem que assistir nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, ficamos, toca o Nuno sozinho, acabou a história e fica assim e morreu, não é? Então, já não vejo mais. Pá, e foi assim até ao fim, porque sabes que às vezes é difícil ter um gajo com a mesma disponibilidade, com a mesma agenda, com as mesmas motivações, com a mesma vibração, que esteja aqui ao pé. Depois contigo era uma coisa, agora estou-me a lembrar do Lugero, aí em tempos, um projeto que eu ainda tive aí há uns anos poucos, porque não havia baterista, mais uma vez, e o Lugero uma vez disse, epá, eu não curtia tocar com vocês, mas eu estou em Faro, meu, como é que a gente sai? Eu nunca vou aí, é difícil ir aí, o aeroporto, e não consigo. Eu até curtia tocar com vocês, pá, mas é complicado. E assim, pois, eu percebo, não, pá, às vezes não dá. Yeah. E eu sou apologista de, pá, coisas que um gajo também não ensaia de vez em quando e tal, é complicado. É complicado de manter, não é fácil. É preciso um grande segredo para ser só ensaiar 3 em 3 meses, ou 6 em 6, e conseguir manter as coisas. Isso aí era uma cena fixe, né? Yeah. E como é que surgiu também a Tour de of the Dead na América? E vocês são das poucas bandas, se não, sei lá, talvez a única banda de hardcore que eu me lembro, a fazer tour na América. Pá, isto foi uma maluqueira. Houve ali 2 anos de of the Dead. Sempre a bombar. Sei lá, cada 4 meses, 6 meses, lá íamos nós para uma maluqueira. Pá, isto foi assim. Então, lembras-te? Pouca gente saberá do que é que nós estamos a falar, mas pronto. Lembras-te do nosso Nick da Third Party? Lançou a Então o Nick andava aí um bocadinho de volta dos Pointing Finger e tal, falámos de Of the Dead, mete conversa, começamos a falar, e então o gajo, o vocalista de Ruiner na altura, ainda Ruiner ninguém os conhecia, antes da Bridge Nine, não é? O gajo tinha tido uma banda, que era o Esfero Lopo, e o gajo morava com o Nick. O gajo ouviu o Of the Dead e disse, pá, isto é fixe, meu. Pá, escreveu-nos uma vez ou outra. Pá, obrigado e tal, não sei o quê.
como descreveu pá, é uma pessoa que ainda tem contacto e conheci, é um gajo porreiro lá da zona de Nova Iorque, que é o Derek, que tocou numa banda que eu também curti, ainda teve na Ferret, ainda lançou um disco, que era os Dead Arts. E o gajo, uma vez ou outra, tínhamos um e-mail dos Estados Unidos, como vocês, não é? E pá, ok, fixe, mas pronto, eram mundos diferentes, um bocadinho longe, e então o gajo morava comigo e um dia lembrou-se, pá, tenho agora aqui uma banda nova e tal, a gente curte Day of the Dead, vocês nunca vieram cá, estava a pensar, o que é que vocês acham? Pá, eu marco isto tudo, tenho contactos, o Nico também está a ajudar, marco aqui umas datas, emprestamos o backline, vamos apanhar-vos, a gente tem uma carrinha com outro lado, e o que é que vocês acham? Epá, e um dia recebo, ou eu vejo o e-mail ao Luís, falamos um bocadinho, começamos a olhar uns para os outros. Epá, se calhar podíamos arriscar e vamos à descoberta. E foi assim, o gajo marcou, passados uns meses, fomos parar ao JFK, claro que nem dissemos qual era o terminal, a pergunta dele, mas estou em terminal, é que o JFK é grande, é muito grande. Pá, e foi uma aventura, tocámos para aí, sei lá, 9 ou 10 concertos, pá, quase tudo concertos pequeninos, mas tenho aqui uma história engraçada, não sei se tu te lembras disto, porque, pá, todos nós e alguns, a gente tem aqui umas histórias engraçadas, nós tocámos alguns concertos, tocámos um concerto muito engraçado num clube que era muito conhecido em Daytona Beach, na Flórida, onde tocou Dead Arts e tocou uma banda também, não sei se foi os Artemus Pyle ou não, que chegou, que era uma banda assim na onda de Zero Is Gone e assim aquele crust melódico, que ainda tenho aí uns discos deles. Pá, e acabámos por tocar em Cambridge, Massachusetts, lá num hall, lá de um daqueles halls de uma sala grande. Pá, e ó David, se me perguntares outra vez se algum dia esperavas tocar como primeiras bandas num concertozinho na zona de Boston com Slapshot, com Evart, que tinha o primeiro EP, e com mais uma daquelas bandas, os Emmer Brothers e lá umas bandas assim mais caóticas lá de Boston, não, meu. E então lembro-me bem de estar ali a ver o Zé Vart com o primeiro EP. Pá, eu já tinha ouvido falar e o concerto foi fixe, mas estavam ali ainda no início. Ainda estava Pá, e estar a ver o Choke e os Vegas dos Slapshots a tocar à minha frente e eu pensava, foda-se, está aqui um gajo de uma banda pequenina, quase ninguém conhece, de Portugal, de Lisboa, aqui no meio da zona de Boston, a ver os Slapshots a tocar, coisa que pá, impossível eu estar a ponderar isto há 5 ou 10 anos atrás, mas isto era impossível. Pá, e foi engraçado. Foi, claro, tocámos concertos pequeninos, de garagens, sótãos e clubes, com 20 pessoas, 30, se calhar um ou outro com 10. Pá, mas tocámos uns concertos engraçados e ao final do dia, tivemos na Flórida, tivemos no Tennessee, tivemos na tivemos nas cataratas do Niagara, São histórias, não é? Foi uma grande road trip. Foi uma grande road trip, salvo erro ainda deu para pagar 2 ou 3 bilhetes de avião, mesmo assim não foi mal. O Nico fez lá umas t-shirts, fez lá umas capas à mão e mais uns vinisitos para nós vendermos. Foi fixe. Já que falaste em Slapshot, nós acho que foi na última tour de Clean Break, tocámos com Slapshot em Milão. Como é que é possível? Em 2015, salvo erro. 2014, eu não sei. E o Choke, a meio do set, vira-se para o Rodi, para o gajo do Mush, e diz-lhe, a meio do set, vai-me lá buscar um expresso. E o gajo foi buscar uma bica. O gajo, espera aí, parem lá o concerto, que isto eu já estou velho e para aguentar isto preciso de um expresso. Mama o cafezinho e siga, sempre a abrir. Aquilo foi David, eu já nem sei se foi 2005. Pá, eu lembro de olhar para o gajo e pensar, este gajo realmente já é um cota, e lá estava ele. Pá, e aquilo foi organizado por uns gajos lá da zona de Boston. Olha, e lembro-me
de repente vem o Rob ou alguém e diz: Olha, estás a ver aquele gajo que está ali à porta? Mr. Chris Ren from Bridge 9. E eu, ok, veio aqui ver as bandas de um concerto. E eu assim, ok, deixa eu ver se o gajo da Bridge 9 nos acha alguma piada, mas pronto, acho que não foi por aí. Mas os Ruiner depois, pronto, acabaram se calhar por lançar um ao outro. Foram os Ruiner que roubaram o vosso lugar. Sabes o que é que não? Sabes o que é que foi o Ruiner? Tinham ali um som e aquilo foi evoluindo e os gajos tocaram Estavam sempre em os turno. primeiros anos, 2 anos, não paravam e sabes que as editoras, para tentar vender alguns discos, dava jeito de ter que ter bandas que tocassem. E os gajos não pararam durante ali 1 ou 2 anos e pronto, e acabaram por andarem em tour e lançar alguns discos. Então vamos ouvir aqui mais uma malha. E depois já estamos quase assim na fase de quase a terminar, que é para não darmos seco ao pessoal. Vamos ouvir aqui o Bad Brains, o Attitude. Pode ser? Tem que ser. PMA all day. Mesmo a sério. Então vamos ficar aqui com o Bad Brains. E aqui estamos de volta, depois aqui desta dose de PMA. Então, Raikar, hoje em dia ainda ouves hardcore, já ouves outras cenas, ouves agora aí não sei, agora não sei mesmo o que é que os putos ouvem hoje em dia, mas por causa do teu eu agora estou expert em as músicas do Panda e do canal Panda e dos canais das crianças. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, não estou tão, acho eu, online, nem de longe nem de perto como tu. Tenho ouvido pouca coisa, vou a alguns concertos, que fique claro, tu sabes disso. Sim. Foi um concerto brutal no outro dia e tive que dizer a alguma malta mais velha que conheça dizer, curti aquilo e rejuvenesci aqui uns anos, porque ainda está lá o bichinho e ainda curto. E fui ali ao Popular Alvalade ver o lançamento novo do Reality Slab. E tocou Fora da Glória e tocaram pelo menos mais uma ou duas bandas. Tocaram 2 bandas, tocou a Wake, tocou outra banda que peço desculpa à malta se me tiver a ouvir, que já não me lembro o nome, ali da zona do Alentejo ou da Costa Alentejana, pelo que o Congas disse. E talvez, acho que sim. E o Conga, Fora da Glória, deu um concerto fantástico. É uma máquina de dar concertos, também são muitos anos a fazer aquilo, não é? E já não me lembro se tinha visto o Ivan a tocar bateria ou não, que já conheço os tempos do Omitted, dávamos muito bem com os Omitted, no Dev the Dead. E é uma cena que não tem explicação, é uma instituição, não é? É incontornável. Mas Reality Slap, o Gaiola e Johnny, malta que me está a ouvir, o Bruno e o Tiago, surreal, o disco está brutal. Tenho ouvido o disco no carro, atenção, ainda ouço hardcore de agora. Tenho ouvido o disco no carro e o disco está brutal, está a outro nível, eu curto bem o disco, está muito bem feito, é pequenino, é curto. E deram um grande concerto e são, sem dúvida, não é das bandas que toca mais também, mas é um power que eu, que já vi alguns concertos estes anos todos e já falámos, eu vi o concerto e disse-lhes mesmo, pessoal, brutal, foi brutal. Eles tocaram aí em baixo, não é? Tu também não paras. Foi bom. Os Reality Slap aquilo sem power. Achei aquilo um grande power e pronto, fico contente de ver que ainda há malta que vai fazendo. Alguns deles cruzaram-se comigo e já os conheço há uns anos. Eu sei que eles gostam de ver lá o Cota Raikar de vez em quando. E é isso. Não, mas não é por acaso que o disco novo de Reality Slap está assim tão brutal, porque foi gravado em Lolé, não é? No Algarve. Sim. Obviamente que ia sair uma cena boa. O Mr. Carlos, das primeiras gravações que fez, que eu conheço dos tempos do liceu, gravou-nos lá umas malhas que fizemos com um split com os Damage Done, e foi as primeiras experiências do homem,
aquilo está com um som que pá, parece um som ao nível de produção aí brutal de estrangeiro e tudo, aquilo está com um som brutal. Tá muito bom. E as magas estão bem concedidas lá naquele mix que eles fazem. Pá, e está ao melhor nível. Não é à toa que o Andrew do Strife, não é? Yeah. Que também é outra coisa engraçada, um marco também que eles conseguiram fazer noutra área e agora, não é? Ao fim destes anos, que é ter lá um norte-americano a gastar um bocadinho de dinheiro e a falar deles e a gostar de uma bandita de Portugal, que é só o gajo que tocou no Strife, uma das bandas pesadas mais importantes do Straight Edge ali de 90 e tais também. Yeah. Então, e qual é que foi assim a última banda assim que te bateu mais assim do core, que pensaste, epá, estes gajos, eu lembro-me que na altura tu foste ver Count Me Out ao UK com o Rafa, não é? E qual é que era uma banda que, epá, esta banda é que era a cena? Tens alguma banda agora ou qual é aquela banda que tu ouves? Epá, não tenho agora, pá, não sei se a última banda ou das últimas bandas que eu ainda me lembro sempre. Epá, Modern Life is War, eu adoro. Pá, não sei, eu acho que ainda tocam. Tinham lançado aí um disco aí há tempos. Yeah. Não sei se há uns 2 anos ou coisa do género. E pá, já Evart ali no fim, sei lá, eu parei um bocado nessas bandas aí de fim dos 2000 ou 2010 no máximo, pouco mais que isso. Pá, há muitas bandas novas, eu sei, e a fazer cenas diferentes, mas já não ouço muita coisa. Pá, já acabo por preparar alguns discos repetidos dos 90 ou dos 2000 e poucos, e de vez em quando, sim, lá passo por os clássicos. Pá, não há assim muito mais que eu ouça, isto sendo honesto. Falei do Reality Slap, mas há aí outras bandas em Portugal a fazer umas coisas engraçadas. Pá, não, é mais ou menos isso. Yeah. Então vamos aqui terminar a nossa conversa por aqui. Possivelmente mais tarde vou-te chatear outra vez para conversarmos aí do core e de outras cenas. Vamos ficar aqui com o Earth Crisis, com o Firestorm. Tem que ser. Acho que é para arrebentar com tudo e pronto. Tem que ser, olha, deixa-me só para acabar mesmo. Yeah. Eu cheguei-te a contar que, portanto, ali ao fim dos primeiros passos do hardcore, ainda muito por Lolé, havia uma loja de discos, isto é surreal, em Vila Moura. Eu entro lá com o Fernando Caeiros, a.k.a. Pernas, yeah. E já tinha a gravação do Firestorm em cassete e o Destroy the Machines estava à venda lá. Não, pá. E o Destroy the Machines, sim. Na Marina, não é? Isso era Marina Rock ou qualquer coisa, de Vila Moura. Pois era. E eu, de repente, começo a remexer assim, e eu, como? O quê? E o Destroy the Machines não parou de tocar durante meses, uns meses. Destroy the Machines, comprado na Marina, zona VIP de Vila Moura, numa loja de música, de CDs. Muito e o Destroy the Machines, pronto, é o que é, tu sabes o que é. Tinha aquela forte componente ecológica e do vegan straight edge, e tu, de repente, aquelas letras e aquela atitude, aquilo foi uma pedra no charco, porque eu ainda tinha ali aquela veia da música pesada e aquilo foi uma coisa de outro mundo. Yeah. E pronto, tinha que chegar a Earth Crisis também. Acho que sim. Ficou aqui de fora, que eu se calhar depois vou passar o Uniform Choice Screaming for Change, que se calhar passo depois a seguir ao Earth Crisis. Obrigadão por teres dispensado esta horita mais ou menos aqui para conversarmos. Ora, essa foi um gosto. Espero que tenhas curtido, eu curti bué, é sempre também ter a conversa em dia contigo. E pá, vemos aí no concerto aí no futuro próximo. Sim, ou quando vieres cá por Lisboa, ou vou ver se vou ir abaixo, que eu digo sempre vou ir abaixo ao Algarve e difícil, é mais fácil ver em Lisboa,
do que eu ver-te aí. Faro, em Lolé. Havemos de nos Vou casar a por aí. Lolé ver um concertozinho em abril aí do tempo das calças largas. O Dog Eat Dog, A não é? gente pensa, se tu apareces. Por acaso não vou estar aí nessa altura, mas Já combinei com a malta toda do tempo do liceu a dizer vamos todos e tal. é o reunion do liceu. Reunião do liceu. Então vá, Está abração, bem, man. grande abraço. Está bem, obrigado. Yeah, Um fica abraço. bem. Tchau, tchau. Fica bem, tchau. Chegámos então ao fim do episódio número 3 do Salad Days Podcast. Uma vez mais, espero que tenham gostado. Obrigado por ouvirem. Fiquem com o clássico escolhido pelo Raikar, Screaming for Change dos Uniform Choice. Até à próxima.